Oiê, meu nome é Isabela Fernandes e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre ressonância magnética. Bom, ressonância magnética. Quando falam sobre ressonância magnética perto de mim, o que vem na minha cabeça? Meu Deus! O exame que a gente entra dentro do tubo. Sim, o exame que a gente entra dentro do tubo. Do tubo. Bom, Isa, como que funciona esse exame? Como que eu faço esse exame? Bom, primeiro você chega no hospital ou no local adequado, né, onde tem esses exames pra gente realizar. E aí eles vão pedir pra você retirar todo o metal do seu corpo, tudo que contenha metal. Brincos, anéis, pulseiras, zíperes, botões, etc. Tudo que tenha metal. Quando você tá sem nada de metal no seu corpo, aí sim você pode realizar esse exame. Eles te colocam em uma maca. Nessa maca, o teu instrutor, ou seja, teu médico, ele vai te dizer tuas posições, a posição que você tem que ficar. E quando ele te dizer a posição, você fica bem paradinha, porque qualquer mexidinha você pode ter que refazer esse exame. E que não vai ser nada legal, porque muita gente que tem claustrofobia passa mal, enfim. Aí, pra você ter que refazer por causa de uma mexidinha, não é legal, né? Bom, quando você está dentro da máquina, na posição ideal que o seu médico te pediu pra você ficar, pode ser de bruço, de barriguinha pra baixo, de barriguinha pra cima, de lado, enfim. Existem várias posições, lembrando que muitas vezes você não vai precisar ficar com o corpo todo dentro da máquina, né? Muitas vezes é só uma parte, ou também existem possibilidades de você ficar com o corpo todo, claro. Por exemplo, eu fiz o exame do dedo, eu coloquei uma mãozinha, um bracinho pra frente e o outro pra trás. Por que pra trás, Isa? Porque eu tive que usar o contraste. O contraste, que seria o medicamento que ajuda a ver o seu corpo, a parte interior do seu corpo, onde deve ser examinada com mais facilidade. Ele dá uma facilidade maior para a resolução das imagens. E aí esse contraste foi aplicado na minha veia, por isso que eu fiquei com o bracinho para trás. Bom, depois que você tá ali na posição que seu médico pediu, você vai entrar dentro da máquina. Sim, a máquina faz um barulhão. Você recebe até tampões de ouvido para amenizar esse barulho. Após isso, você entra lá dentro e você torce, você tenta esquecer, né? Muita gente usa isso como tática, tentar esquecer que está dentro de um exame de ressonância para poder não passar mal. Isso, confesso que é uma tática muito boa. Você fica paradinha e espera o tempo ideal até você poder ser retirada de lá. Muita gente passa mal, por isso que nós recebemos às vezes sininhos ou às vezes bexiguinhas que você aperta, dá o barulho e o seu médico vem, te busca e pergunta se tá tudo bem. Se você está passando mal, você é retirado lá da máquina, né? E você fica ali em observação. Se você consegue retornar, você começa de novo. Senão, você tem que remarcar para poder, aí sim, refazer esse exame. Agora, falando de valores, como todo exame que a gente faz, a gente tem um custo, a gente necessita pagar para fazer esses exames. Com a nossa excelentíssima ressonância magnética, não é diferente. A ressonância magnética a gente descobre doenças, enfim. E uma doença que a gente pode descobrir com a ressonância magnética, por exemplo, é a esclerose múltipla. Porém, para a gente descobrir, a gente precisa fazer esse exame e arcar com esses custos, seja por parte particular. Bom, a ressonância magnética custa entre 800 a R$ 1.000. Óbvio que vai depender do lugar, vai depender dos profissionais, porém ela pode custar entre R$ 800 a R$ 1.000. Olá, meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco sobre cintilografia. A cintilografia é um exame da medicina nuclear recomendada para a detecção de tumores, para o reconhecimento de processos inflamatórios e para uma visualização óssea mais detalhada do que a radiografia, para a detecção de microfissuras, causada por um movimento repetitivo, muito comum em atletas profissionais.
Nesse exame, injeta-se no paciente ou administra-se a ele uma substância radioativa. Essa adere ao tecido que se deseja observar no exame e emite quantidades moderadas de radiação, normalmente do tipo gama, ou seja, com alta frequência e muito penetrante nos tecidos do corpo. Basicamente, os tecidos passam a emitir luz própria, só que não visível. Um tempo depois da administração da substância radioativa, o paciente vai para uma câmara gama, em que sensores literalmente enxergam as cintilações emitidas pela substância aderida ao tecido do que será examinado. Durante a realização do exame, o paciente geralmente permanece deitado, embora possa ficar sentado em algumas posições. Cada exame possui seu medicamento específico que é preparado ou encomendado para o dia do procedimento. Este método é indolor e não invasivo. Eu sou o Gabriel Dolagnoli e agora eu vou falar um pouco sobre o raio-x. Os exames de raio-x. Os exames permitem a visualização de alguns dos tecidos do corpo. Não todos, mas alguns. Eles são úteis para exames ósseos e investigação de fraturas, e também para tratamentos ortodônticos e para obtenção de imagens pulmonares. Durante o exame, a pessoa que está sendo examinada, ela recebe uma quantidade pequena de radiação, o que não representa um grande perigo para ela. Porém, para o técnico, que geralmente realiza um bom número de radiografias por turno de trabalho, os riscos à saúde já passam a ser consideráveis. Quando a gente compara os exames de raio-x com os exames de ressonância magnética, a gente vê que os exames de raio-x eles não têm uma riqueza tão grande de detalhes, porém eles são mais baratos e mais rápidos de se fazer, então eles acabam sendo muito utilizados por conta disso. Bom, meu nome é Ana Lara e eu vou falar um pouco sobre a radioterapia. Bom, a radioterapia é um processo muito parecido com a quimioterapia para inibir o câncer. Ela é um tratamento indolor e a maioria dos pacientes que fazem ficam totalmente curados ou parte do câncer é retirado do corpo. Meu nome é Natália e eu vou explicar um pouco sobre o laser. Para explicar o efeito fotoelétrico, Albert Einstein postulou em 1905 que a luz é constituída por pacotes discretos e bem determinados de energia, denominados quantas de luz, que posteriormente passaram a ser chamados de fótons, termo criado por Gilbert Sleves em 1926. Em 1913, o dinamarquês Niels Bohr apresentou seu modelo de átomos no qual os elétrons orbitam o núcleo em níveis de energia bem determinados e somente pode saltar de um nível para outro se receber ou emitir fótons com a quantidade de energia, que pode ser calculada. Comprimento de onda depende do material que emite luz do sistema óptico e da forma de energizá-los. A luz emitida pelo laser é sempre monocromática. A luz laser provém predominantemente de uma transição determinada entre níveis de energia e, portanto, quase monocromática. A vibração térmica dos átomos e a presença de impurezas faz com que estejam presentes outros comprimentos de onda, a partir do seu comprimento de onda exata exigida para o salto completo. Oi, eu sou a Camila e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre as ondas AM e FM. Eu baseei minha explicação em torno da transmissão de rádio porque foi uma forma mais fácil que eu achei de compreender o conteúdo fazendo essa associação. Mas antes de explicar o que são as ondas AM e FM e um pouquinho da diferença delas, eu preciso explicar como acontece essa transmissão de frequências. Na transmissão de rádio, o sinal sonoro é enviado em formas de ondas eletromagnéticas, também chamadas de ondas de rádio, através de uma torre. Assim, os aparelhos que estão conectados e sintonizados na mesma frequência que essas ondas captam a mensagem. A frequência e a modulação das ondas vão definir o alcance e a clareza dos sinais, ou seja, a força com que as ondas são emitidas e a regularidade dos pulsos. No caso da rádio AM, trabalha-se com amplitude modulada, que é uma das formas mais econômicas de fazer a transmissão de um som de rádio. A modulação é a variação de um parâmetro de uma onda portadora senoidal de forma proporcionalmente linear ao valor instantâneo do sinal modulante ou da informação. Por meio de um transmissor AM, o microfone consegue converter a voz do locutor em voltagem variada, tensão. A amplitude modulada foi o meio de transmissão de rádio que se tornou popular mais rápido, pois chegava a mais equipamentos, logo mais ouvintes. No entanto, esse tipo de frequência também sofre com mais interferência de outras ondas, por isso começou a perder força e preferência do público. A frequência modulada, FM, surgiu como uma alternativa à AM, que apresentava muitos problemas.
A frequência foi desenvolvida para ser uma solução para a ineficiência, alcance curto e interferências que a AM apresentava frequentemente. Por isso, é um modelo mais complexo e que gera mais custos de manutenção. A principal vantagem é a qualidade que proporciona, sem ruídos, sem interferências e, em consequência disso, com um alcance muito maior. Além disso, mesmo que dois sinais estejam sintonizados na mesma frequência, apenas o sinal mais forte será reconhecido pelo receptor. As ondas do tipo AM, que são de menor frequência e maior comprimento que o FM, podem ser refletidas por uma camada da atmosfera chamada ionosfera. Por causa disso, esse tipo de sinal tem alcances muito grandes, sendo capazes de contornar a curvatura da Terra. As ondas FM, que não passam por esse fenômeno de reflexão, ficam cada vez menos intensas com o afastamento em relação à estação, o que faz com que, depois de certa distância, o sinal fique fraco demais para ser detectado e decodificado. Bom, eu vou falar agora sobre a fibra ótica. O que é a fibra ótica? A fibra ótica é um recurso que transmite uma quantidade muito grande de dados em muito pouco tempo, ou seja, transmite uma quantidade muito rápida de dados. A fibra ótica, ela funciona como um impulso de luz através de uma fibra transparente. Basicamente, consiste em um filamento flexível de fibra. A sua fabricação é feita por meio de plástico ou vidro. Ele serve também como um condutor de luz, imagem e também impulsos codificados. Vou trazer um exemplo aqui para vocês que hoje é muito comum, a internet fibra ótica, que é uma conexão realizada através de cabos preenchidos com fibras finais de vidro ou plástico. Os dados viajam através da fibra com um pulso de energia de luz padrão. Eu vou dar um exemplo agora. A internet fibra ótica viaja 20 vezes mais rápido do que um cabo de Gbps comum, que transmite 1 Gbps por segundo, no caso que é 1 GB por segundo. E a fibra ótica é 20 vezes mais rápida, só para ter uma noção de como ela é melhor e viável e mais segura. Além de que o cabo de fibra ótica não ocupa tanto espaço, porque o cabo de fibra ótica, como as fibras são transparentes e finas, obviamente o cabo também vai ser bem fino. Eu acho que no primeiro exemplo vocês não puderam entender muito bem, então eu vou dar um exemplo mais claro. Enquanto os cabos de cobre podem chegar a uma velocidade de 30 megabytes, a fibra ótica pode chegar a uma velocidade de 500 megabytes. Então, a gente vai passar agora para qual a diferença da fibra ótica para a internet normal. Em vez de eletricidade, a fibra ótica utiliza luz para se manter, que é bem mais seguro e menos perigoso. Objetivo da fibra ótica. O objetivo da fibra ótica é... Eu vou dar um exemplo aqui, que ela é usada nas telecomunicações para transmitir sinais de pulsos eletromagnéticos de um lugar para outro. E ela faz tudo isso por meio do impulso eletromagnético, por meio da luz ou por meio da radiação infravermelha, ou por meio de qualquer outro tipo de radiação eletromagnética. Por ser mais econômica, barata e mais direta, ela tem sido mais utilizada que o cobre nas telecomunicações e na internet também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a visão estereoscópica. Durante uma sessão de cinema 3D, se você tirar os óculos, vai perceber que algumas imagens vão ficar duplicadas. A nossa noção visual de distância e profundidade se deve ao fato de nós enxergarmos com os dois olhos, ou seja, termos visão estereoscópica. Os olhos são como duas câmeras dispostas a uma certa distância uma da outra. Câmeras dispostas em distâncias diferentes filmam de formas diferentes o mesmo objeto, produzirão diferentes imagens deles. É assim que o nosso cérebro nos informa se os objetos estão próximos ou distantes. Ele compara as duas imagens produzidas pelos dois olhos. Para objetos próximos, há maior diferença de imagem. Para os objetos distantes, há uma menor diferença de imagens. Uma característica física importante das ondas eletromagnéticas, como a luz visível, é o fato de serem ondas transversais. Os campos eletromagnéticos que compõem a luz oscilam em diversas direções. A luz com essa diversidade de direções de oscilação é conhecida como luz não polarizada. Com o uso de filtros adequados, que se parecem com persianas microscópicas, é possível isolar determinada direção de propagação para a luz. Esses filtros são os chamados filtros polaroides. A imagem de cinema 3D transmite ao espectador uma sensação de profundidade que as imagens comuns não são capazes de transmitir. Para a existência dessa noção de profundidade, deve-se emular a visão estereoscópica, em que cada olho forma uma imagem diferente de objetos que estão diante do observador. E essas imagens são mais distintas para objetos mais próximos. Para se filmar em 3D, basta que se utilizem duas câmeras, ligeiramente afastadas, assim como são os olhos do ser humano. Entretanto, ainda há uma dificuldade técnica a ser superada. Para que a filmagem em 3D cause no espectador a sensação de profundidade que se espera desse tipo de exibição em salas de cinema,
É necessário que a imagem captada pela câmera esquerda entre somente no olho esquerdo e a imagem captada pela câmera direita entre somente no olho direito. Para obter isso, a projeção é feita com luz polarizada, de maneira que os óculos 3D sejam filtros polaroides com direções perpendiculares entre as lentes. Se a luz polarizada atinge um filtro que está disposto na mesma direção do plano da luz polarizada, esse filtro permite a transmissão dessa luz. Agora, se o plano da luz polarizada e a direção de polarização do filtro forem perpendiculares, nenhuma luz é transmitida. O filtro acaba sendo opaco à luz nesse caso. Assim, o grande truque do cinema 3D é projetar as imagens captadas na tela com luz polarizada em uma direção para as imagens produzidas pela câmera esquerda e com luz polarizada em direção perpendicular para as imagens produzidas pela câmera direita. Com isso, as duas imagens são projetadas na tela ao mesmo tempo. É por isso que quando se observa a tela sem óculos, tem-se a impressão de que alguns elementos estão duplicados, porque de fato há duas imagens projetadas. Cada lente dos óculos 3D, por sua vez, deve ser um filtro polaroide com a direção da luz polarizada que se deseja que entre em cada olho. A polarização da luz só é possível porque ela é uma onda transversal, ou seja, com direções de oscilação perpendiculares às direções de propagação. Isso significa que as ondas longitudinais, como o som que se propagando pelo ar, não pode ser polarizado.